Vamos lá, encerrando um trimestre, na realidade, hoje é a lição Plus, né? Trimestre a gente encerrou semana passada, quando terminamos a leitura do livro de Efésios. Hoje é aquele repasse de resumo da essência da lição, como abertura para a lição do próximo trimestre. Quantos de vocês já olharam a lição do próximo trimestre? Alguém já viu? Beleza? Do que trata? Missão. A lição do próximo trimestre, o foco inteirinho dela é sobre missão. É isso aí. Esse é o desenho do próximo trimestre. A lição desta semana é a transição disso. Tudo que a gente vai estudar o trimestre que vem depende das coisas que estudamos no texto da carta aos Efésios. Se vocês lembrarem, a carta aos Efésios ela tem alguns paradigmas, alguns pontos bastante importantes de ancoragem da missão do Evangelho, ou da mensagem do Evangelho. Que pontos são esses e por que eles são importantes? Então, primeira coisa que a gente viu na lição dessa semana, olhando para a essência do livro de Efésios, está logo no texto de abertura da lição. Dá uma olhadinha lá, título da lição e verso dessa semana. O título é a essência de Efésios. Qual é o verso que abre a lição dessa semana? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios Percebe 2, que há nesse texto algumas coisas importantes, são os paradigmas da carta. Então, primeiro paradigma da carta, somos salvos pela graça. Esse é o primeiro paradigma da carta. Essa salvação pela graça é plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Uma vez salvos pela graça, há a consequência disso. Qual é a consequência de sermos salvos pela graça? A consequência disto é Deus nos chama para uma vida diferente, para um novo modelo de vida, que é o fim do texto. O fim do texto diz: criados em Cristo para boas obras, as quais de antemão, ou seja, antes de tudo, preparou para que andássemos nelas. Portanto, aqui estão os dois elementos paradigmáticos da carta aos Efésios. Há um plano que nos redime, estávamos mortos nos pecados, presos à condição de pecado, Deus, pela graça, nos tira dessa condição. Nos tira para quê? Para que voltemos ao desenho de vida que tínhamos ou para uma vida nova. Então, a segunda parte, o segundo elemento importante da carta aos Efésios é esta vida nova. E essa vida nova tem alguns elementos modelares nela. O primeiro dos elementos modelares nessa vida nova é obediência. Ou seja, somos chamados a uma vida de obediência a Deus. E é interessante porque a essência do pecado é exatamente a contrariedade disto. O pecado tem como sua essência um chamado à rebelião contra Deus, portanto, desobediência a Deus. Essa é a essência do pecado. E a essência do chamado de Deus é o retorno a uma vida de obediência, porque a vida de obediência está ligado ao fato de que, em obediência, somos felizes, atingimos o nosso propósito. Diga. Nos tira do mundo Sim, e a santificação tira o mundo de nós. exatamente. Até que o pecado saia de nós no último estágio disso, que é a redenção. Ou seja, o processo de santificação, que é a escola, devagarinho vai fazendo o quê? Com aquilo que eram os hábitos do pecado presentes em nós. Ele vai tirando esses hábitos, modificando esses hábitos, e, portanto, a nossa vida vai modificando-se à semelhança de Deus, passo a passo, dia a dia, até que a redenção nos alcance, ou seja, até que encontremos de fato Deus face a face e o pecado saia de nós em definitivo, ou seja, sejamos transformados, aí sim, na imagem e semelhança de Deus, no sentido perfeito e absoluto disso. Ou seja, a essência do verso que abre a lição para relembrar a carta de Efésios tem a ver com isso. A graça nos tirou da condição anterior, nos colocou num trilho chamado santificação, nos apontando para uma esperança, a transformação final, a redenção. Enquanto vivermos o intervalo, ou seja, enquanto estamos trilhando esse caminho que nos conduz à redenção, há coisas a serem feitas. Coisas em nós, coisas
ao nosso redor. As coisas em nós dizem respeito àquilo que deve ser modificado. Ou seja, tem coisas que precisamos perder, coisas que precisamos ganhar. Aquilo que acontece no entorno, ou seja, ao redor de nós, depende da nossa disposição em fazer. E daí vêm os outros elementos que estavam presentes na carta. Se vocês repararem a sequência da lição dessa semana, ela vai relembrando esses pontos. Primeiro ponto: uma vez que fomos salvos pela graça, somos abençoados por Deus. O que significa ser abençoado? Lembra, bênção não é algo que eu recebo para ficar comigo. Bênção é algo que eu recebo para compartilhar. A palavra, a essência da palavra bênção é essa. Eu recebo e todo aquele que me encontrar sai abençoado. Portanto, a primeira questão direta do termos sido salvos pela graça, do termos sido chamados na graça de Deus, é que ele nos entrega bênçãos para que outros sejam abençoados. Isso desde o início da Bíblia é assim. Adão, Noé, Abraão e assim sucessivamente, cada um dos grandes exemplos da Bíblia mostra isso. A bênção concedida por Deus a alguém para que seja canal de bênção a outros. O que significa, então, que neste contexto, aquilo que a gente vai estudar o trimestre que vem, começa aqui. A primeira grande missão é aceitar o chamado e a bênção para que outros sejam benditos a partir de nós. O que significa essa bênção? Qual é a essência da bênção? A essência da bênção está na salvação, ou seja, fomos salvos. Portanto, qual é a bênção transmitida a outros? Salvação. Ou seja, se estávamos mortos em nossos pecados e fomos chamados à vida, todos os que encontram conosco e estão mortos em seus pecados são convidados à vida. E a partir de nós tem essa oportunidade. Obviamente, sempre Deus estará atuando no contexto, mas a intenção primária de Deus é que a salvação chegasse ao mundo a partir dos seus filhos. Ou seja, no sonho de Deus, a ideia é que ele não precisasse chegar até onde as pessoas estão. A ideia é que não precisasse do Espírito Santo estar lá atuando nos lugares remotos da terra para que pessoas acessassem o Evangelho. Ele faz isso para garantir que a misericórdia atinja a todos. Mas a intenção de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus é que essas pessoas fossem alcançadas por outras pessoas. Porque duas coisas acontecem aí. Primeiro, quando pessoas alcançam pessoas, são pares. Portanto, o acesso ao Evangelho se dá por pessoas que viveram as mesmas coisas que as outras pessoas estão vivendo. E isso tem uma aderência maior. A segunda questão é que, enquanto estamos atuando para salvar pessoas, na realidade estamos construindo a nossa própria salvação. Numa linguagem bem simples que eu uso para os garotos quando estou falando com eles, enquanto a gente está na missão, não tem tempo para pensar besteira. Não tem tempo para fazer bobagem. Quem está trabalhando, não tem tempo para se perder. Num resumo simples, é disso que se trata. Ou seja, quando Deus nos convoca à missão, na realidade é a nossa própria salvação que está em jogo. Mas também não é só isso. Deus também quer compartilhar conosco a alegria que ele tem quando alguém aceita o convite dele de voltar para casa. E quando eu sou parte deste processo, eu participo dessa alegria. E essa é a segunda maior bênção. A primeira maior bênção é termos sido chamados, ou seja, na misericórdia de Deus, ele nos salvou. A segunda maior bênção é a alegria de assistir o resultado da bênção na vida de alguém. Portanto, é com isso que Deus está preocupado quando compartilha conosco a missão. Porque seria muito mais fácil Deus estalar os dedos e em 0,0 segundos, o mundo inteiro está sabendo a respeito dele, o mundo inteiro recebeu a mensagem, o mundo inteiro toma a decisão. Mas a oportunidade de vivenciar o processo teria se perdido. Isso faz parte da bênção. Na sequência da lição dessa semana, se você vai acompanhando lá, a gente foi chamado a lembrar de que fomos redimidos para a fraternidade. Em outras palavras, somos irmãos, fratelli, fraternidade.
Somos irmãos. E dentro deste contexto, se somos todos irmãos, há algo neste compartilhamento que é importante, porque há algo na perda que também é importante. Se somos todos irmãos, cada pessoa que se perder é um irmão que se perdeu. E essa é uma coisa importante de se dar conta. Lembra que Cristo, quando se faz homem, quando se faz carne, se faz irmão. Ele é ao mesmo tempo nosso Criador, está lá no Gênesis, no capítulo 1, mas ele também se fez irmão, um de nós. Vai estar na essência da primeira lição do trimestre que vem. Quando ele se faz um de nós, ele adquire, ele assume esse status de irmão. Ou seja, cada pessoa que se perde é um irmão de Jesus ou um filho de Jesus que se perdeu. Essa sensação deveria nos incomodar. Ou seja, cada pessoa que se perde no mundo é um irmão nosso que se perdeu. E por isso, a redenção, ou seja, fomos redimidos, fomos salvos para a fraternidade, para voltar a sentir o que é a perda de um irmão. Qual é a sequência do que a gente estudou na lição? A sequência é: somos parte de um corpo, e esse corpo é chamado de igreja. E o interessante é a igreja de um Deus vivo. Ou seja, aquele que nos tirou das trevas, nos chamou da morte à vida, não é um Deus morto. Ou seja, nós não adoramos um Deus que morreu na cruz. Nós adoramos um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. A morte da cruz, ela é simplesmente o evento que nos tira da morte, mas ela não resolve o problema em definitivo. Ela paga o pecado, para que a gente continuasse vivo para poder escolher. Ela só abre a porta, mas ela não resolve o problema. O que resolve o problema é o fato de que Deus é vivo. Por isso, Paulo é tão enfático em dizer que a nossa fé seria sem valor se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos. Não haveria sentido. Porque o sentido é a vida, não a morte. Sabe aquela coisa do herói? O herói não é o que morre. O herói é o que vive. O herói é o que morre no contexto humano. O herói de verdade é aquele que vive. É aquele que passa pelo processo e continua vivo. E essa é a essência do Evangelho, ou seja, somos parte de um corpo vivo, somos parte de um desenho de vida, somos parte de um modelo de vida. Então, isso é importante a gente ter em mente, a gente ter bem claro na nossa mente. É esse tipo de mensagem que levamos ao mundo. Sim, é fantástica a ideia do amor de Cristo em morrer por nós, em sofrer em nosso lugar, em tomar o pecado sobre si, sendo inocente. Isso é fantástico, no sentido do constrangimento. Mas a esperança não está aí. A esperança está 2 dias depois. A esperança está na vida. E é nesta condição de sermos parte de uma igreja de um Deus vivo que tornamos a igreja viva. Ou seja, qual é o objetivo de estarmos juntos? O objetivo de estarmos juntos é celebrar a vida, enquanto a vida está. E relembrarmos que fomos chamados para viver para sempre, porque não faz sentido a morte. Não faz sentido o processo da morte. Na sequência disso, ainda fomos chamados essa semana para observar um outro aspecto. Uma igreja é tão viva quanto o amor manifesto nela. Lembra? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que dá vida à igreja? O que dá vida à igreja é o amor, manifesto na vida daqueles que foram justificados e estão caminhando na direção da redenção, no processo de santificação. Ou seja, o que dá vida à igreja é o fato de que o amor se manifesta nela. Lembra que o que implanta a esperança no coração é o amor. Lembra o Espírito Santo? Romanos capítulo 5, os primeiros 5 versos. O Espírito Santo implantou, depositou amor no coração daquele que foi justificado, e esse amor gerou esperança. Como é que as pessoas têm esperança? Elas têm esperança quando vem o amor manifesto na vida de pessoas que são iguais a elas. E aí
uma luzinha acende na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, dizendo: tem saída, tem solução, tem alternativa. Por isso, somos igreja de um Deus vivo para manifestar amor. E esse amor se percebe no que a Bíblia chama de unidade, a unidade da fé. Por que que o amor resulta sempre em unidade? Porque o amor tem uma fonte. Tem muitas ilustrações sobre isso, mas eu gosto da mais simples delas, que é a ilustração de um centro, ou de um eixo, e dos raios. Quanto mais próximo estivermos do eixo, como raios de um processo, o que estaremos? Consequentemente, mais perto uns dos outros. Se estivermos absolutamente ligados ao eixo central, somos uma peça só. O conceito de unidade é esse, ou seja, Cristo é o centro, é a fonte da vida e do amor. Quanto mais nos ligamos a Ele, mais nos aproximamos uns dos outros. Esse é o conceito. Por isso, unidade é a resultante clara de que o amor foi manifesto. Enquanto isso não acontece, não tem o amor manifesto no sentido pleno. Ou tem alguma rusga do processo do pecado afetando toda essa dimensão de uma igreja. Então, esse é um desenho importante como resultante do processo da salvação. Além disso, fomos chamados também para lembrar-nos de que, uma vez que tenhamos recebido graça, temos a obrigação de transmitir graça. E essa é uma palavra que só ela dava para a gente conversar o resto da manhã, a palavra graça, porque graça tem múltiplos significados e cada um mais interessante do que o outro. O primeiro que sempre me vem à mente quando eu escuto graça é o antigo. Os que tiverem cabelos mais brancos, como eu estou ficando, vão lembrar disso. Antigamente a gente chegava perto das pessoas e, para cumprimentá-la, qual é a sua graça? Os novinhos não têm a noção do que significa isso, porque nunca ouviram falar disso. Esses caras assim que nasceram no século XXI, brincadeira, só para usar você como exemplo, que é o mais novo que eu consigo encontrar mais perto da gente aqui. Não sabem o que é isso, ok? Ou seja, a primeira coisa interessante de graça é que graça torna-se a nossa identidade. Fomos salvos pela graça, somos graça. Portanto, quando alguém me cumprimenta, qual é teu nome? Graça. É o meu nome. Graça é o meu sobrenome. Esse é um sentido interessante da palavra graça, ou seja, recebemos graça, transmitimos graça. Mas graça não é só isso, a palavra graça tem a ver com agradecer. Portanto, o espírito que move o cristão é um espírito constante de graça, ele é grato. Daí a expressão paulina, em tudo dai graças. Percebe que graça não tem a ver com mal. Portanto, a gente não agradece por tudo. A gente agradece em tudo. Porque em qualquer que seja a circunstância, por pior que ela seja, eu sei que eu estou coberto pela graça. E por isso eu posso suportar o mal, mas não aceitar o mal. São duas coisas bem diferentes. Jesus não aceitou o sacrifício, ele suportou o sacrifício. São coisas diferentes, bem diferentes. Deus não é sádico e nós não somos masoquistas. Graça tem a ver com gratidão, porque apesar do sofrimento, eu enxergo Deus para além do sofrimento como alternativa. Diga. Graça, né? Eu estava uma vez com uma pessoa e ela, não era adventista ela, mas é evangélica. Então, que interpreta mais ou menos assim. E ela estava tomando um café e derramou o café na roupa. Aí ela imediatamente, graças a Deus, porque eu derramei café na roupa. Quer dizer, nada a ver com a Não, graça, né? isso não é graça, isso é masoquismo. Ou conformismo, na melhor hipótese. Ok? Outra coisa interessante disto, por exemplo, acabei de sair de um funeral de uma amiga de longa data, de 46 anos. Não, mais que isso, 48 anos. Eu estou ficando velho. Não, velho mesmo.
Tem experiência, esse negócio é balela. Não tem melhor idade, é degeneração. Ponto. Isso é só. Não tem idade de ouro. Idade de ouro é quando eu tinha 22, 18. Isso era idade de ouro. Mas brincadeiras à parte, não é o caso nosso, mas nos funerais seculares, porque às vezes a gente é convidado para outros desenhos e outros amigos fora de um desenho de fé. Qual é a fala comum nos funerais, nos velórios? Não, tirando essas questões da crença, quando as pessoas têm que cumprimentar umas outras e querem confortá-la, chega assim, e de novo vou pegar você para Cristo, quem mandou sentar na primeira carteira, Deus te conforte, Deus quis assim. Pera lá, não, isso não faz sentido. Deus não quis assim. Por mais que ele tenha permitido a morte, por mais que a morte seja uma condição, às vezes, de misericórdia ou de descanso, Deus não quer a morte. Esse é um sentido de graça, ou seja, gratidão não é gratidão pela morte no sentido da morte. Eu posso até ser grato a Deus porque Deus conhece o desenho da minha vida e sabe qual é a hora de permitir que eu descanse. Mas eu não sou grato pela morte. Eu sou grato pela bênção da vida que vem depois da morte. Essa é uma questão importante da palavra graça. Mas graça não é só isso. Graça tem outros sentidos. Graça tem a ver com graça, com fazer graça ou com ser engraçado. A coisa que mais me chama a atenção nos evangelhos é o fino humor de Deus. Fino porque Deus não faz piada. Fino porque Deus sabe a hora exata da graça ser colocada na sua dimensão, porque a vida é uma vida de felicidade, a vida é uma vida para ser vivida com graça. E Jesus tem um humor fino na sua fala, que se você lê com atenção os evangelhos, você percebe o quanto ele zomba da arrogância do pecado em algumas das suas falas. E caprichosamente ele escolhe questões que nos chamam à percepção da graça. Além do que, Jesus vivia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou você acha que ele foi para a festa das bodas de Caná e ficou sentado no cantinho com uma cara sisuda, de terno preto, gravata preta, sapato preto, camisa preta, enquanto a festa era de casamento? Ou você acha que ele estava no meio das pessoas, rindo e conversando com elas? Ou você acha que as crianças saíam correndo para encontrar Jesus e ele vivia cheio delas ao redor, a ponto dos discípulos se tornarem incomodados com isso, porque ele era um sujeito de terno preto, camisa preta, gravata preta, sisudo, sentado no cantinho, fazendo assim o resto da vida? Não, Jesus vivia em graça. Graça também tem a ver com isso. Ou seja, o cristão é alguém que, em qualquer que seja a circunstância, ele manifesta esta graça. Não o gracejo trivial, mas essa graça de perceber serenidade, alegria, proximidade. Ou seja, alguém que as pessoas se sentem bem de estar perto. Ou, se tão mal, se lembram, queria estar perto de tal pessoa. Ou queria ter tal pessoa comigo porque isso aliviaria a carga. Isso é graça. É um outro sentido. Percebe? Dá para a gente falar o resto do dia de graça. Tem mais uns 6 ou 7 significados diferentes de graça, muito legais de observar. Aconselho, quando você chegar em casa, abre o teu dicionário, sabe? O pai dos que são como eu, né? Abre o dicionário e leia lá todos os sentidos de graça. E depois pega cada um dos verbetes que aquele dicionário aponta e vai lendo os verbetes correlatos e vai ampliando o sentido de graça para você ver quanta coisa está atrelada ao comportamento do cristão. Ou seja, graça não é um conceito teológico, também é, mas não é um conceito teológico frio, radical, no sentido da teologia, da justificação pela fé ou de todos os elementos. Sim, graça tem um sentido prático. E resgatar esse sentido prático é parte da vida do cristão. E fomos chamados à atenção para lembrar disso quando lemos o texto de Efésios. De posse disso, a última questão que fazia parte do livro de Efésios é que somos chamados para, além do fato de compartilhar graça, de compartilhar bênção e de ser bênção
ao mundo, de ser graça ao mundo, de ser salvação ao mundo, como diz Isaías, capítulo 49, se a minha memória não estiver me traindo, no convite que Deus faz de não é suficiente que vocês apenas chamem os que são perdidos da casa de Israel, mas eu quero que vocês sejam salvação ao mundo, até os confins da terra. Percebe? Não é para levar salvação, é para ser salvação até os confins da terra. Então, a última coisa que somos chamados para ser soldados. Somos chamados para um exército. Assim terminou a carta aos Efésios, apresentando todos os elementos da vestimenta do soldado. Por que somos chamados para ser soldados? Porque tem uma guerra acontecendo. Se tiver dúvida disso, bota a cara para fora da janela um pouquinho. Só cuida para não levar os tiros. Mas tem uma guerra ocorrendo no mundo. E essa guerra tem múltiplas formas, múltiplas armas, variadas maneiras e estratégias diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. Qual é o objetivo? Que eu não aceite a bênção, que eu não desfrute a graça, para que eu não possa ser salvação e, consequentemente, não seja graça para as pessoas. Portanto, o que significa ser soldado? Ser soldado, no contexto da carta aos Efésios, é uma luta que se faz na promoção da paz. O que é paz? Se estamos em guerra. Paz não é a eliminação da guerra. Paz é uma sensação, é um sentimento no coração de quem está na guerra e escolher o lado certo. Isso é uma coisa importante no desenho bíblico. Nós não fomos chamados no mundo, ao mundo, para pacificar o mundo no sentido da guerra que está ocorrendo nele. Ou seja, não estamos aqui para passar panos quentes no que está acontecendo no mundo e dizer, está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal. Não, não é para isso que fomos chamados. Fomos chamados para mostrar a essência dessa guerra e qual é o lado que cada um deveria tomar nesta guerra. Se todos escolherem o lado de Deus, então acontecerá a paz, porque acabou a guerra. Mas enquanto isso não acontece, nosso chamado é para que as pessoas troquem de lado. Porque é isso que porá fim à guerra. E é importante que se veja isso dessa forma. Porque há uma tendência crescente, nas múltiplas formas que Satanás encontra de produzir rebelião, uma das que ele percebeu com a evolução do conhecimento humano, das práticas humanas, da estrutura tecnológica humana e principalmente das modificações sociais humanas, uma das coisas que Satanás percebeu que poderia contribuir para o seu modelo é chamar as pessoas para apaziguar a guerra. E apaziguar a guerra, na versão de Satanás, significa dizer o seguinte: cada um tem o direito de viver como está, de continuar do jeito que está, de ser respeitado na forma que está. Embora seja verdade, tudo isso no Evangelho, eu devo respeitar as pessoas pela escolha que fizerem, etc. Mas ele usa exatamente esse ferramental do Evangelho para dizer o seguinte: olha, não tem que dizer que existe lado da guerra, não tem que dizer que existe lado certo da guerra, não tem que chamar as pessoas para sair do lado em que estão para ir para o lado da guerra, que é o certo da guerra. Porque ao fazer isso, você está invadindo a privacidade dessas pessoas e você está ultrapassando o limite de respeitabilidade. Percebe a artimanha? Ele pega a essência do evangelho, que é eu respeitar as pessoas no direito de escolha, como Deus o faz, mas ele usa isso para dizer, respeitar significa você nem dizer para elas que existe erro, nem apontar para o mundo que existe uma guerra acontecendo. Somos chamados para ser soldados, e soldados não ignoram a guerra. Tampouco ignoram as armas. Isso é importante. Ah, mas somos soldados da promoção da paz. Sim, a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? É a paz de quem percebe que existe a guerra, de quem não a ignora, de quem aponta qual é o lado certo dessa guerra e convida as pessoas para o lado certo, porque do lado certo da guerra, apesar da guerra, existirá paz no coração. Pela certeza que as pessoas terão de que 1000 cairão a um lado, 10.000 do outro lado. Mas eu não serei
atingido pela guerra, porque escolhi o lado certo da guerra. Esse é o desenho de soldados da paz. Lembrando que soldados da paz não são sujeitos que saem com armas acusando e atacando as pessoas, eles respeitam as pessoas. Mas apesar de respeitar as pessoas no sentido da liberdade de escolha, eles não se furtam ao desenho de dizer para as pessoas: existe um lado certo da guerra. Essa é a essência do Evangelho. Jesus nunca se furtou a apontar o mal, embora ele respeitasse as pessoas ao fazê-lo, a ponto de que toda vez que o mal era apontado, o olhar de Cristo era um olhar de salvação e de tristeza pelo pecado, e nunca um olhar condenatório ou acusatório de pecado. Mesmo nas falas mais rudes de Cristo, elas eram recheadas, banhadas no sangue ou no amor de Cristo. Por isso, nem mesmo seus maiores inimigos ousavam contestá-lo, porque eles percebiam isso. E isso os deixava desconfortáveis. Esse é o formato da vida do cristão, e é assim que a carta termina. E a carta conclui, como vimos na semana passada, com um pedido de oração. Qual é o pedido de oração? Orem uns pelos outros. Cuidem dos santos. Cuidem da igreja. Cuidem da fé. Assim terminou a carta aos Efésios. Qual é o chamado de Paulo? Abra a Bíblia, os 2 últimos versos da carta aos Efésios. Capítulo 6, de trás para frente, os 2 últimos versos, o que diz lá. Acompanha comigo aí, verso 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Não podia terminar de outro jeito a carta, que não fosse aquilo que motivou a carta inteira, ou seja, paz, graça, cuidado, e o centro dessa paz, dessa graça e desse cuidado é nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa seja de fato a nossa percepção, a nossa compreensão do que estudamos na lição desse trimestre. Por qual razão? Por uma única razão. Já que você está com ela aí, abre para nós, primeira lição, primeiro verso e título do primeiro verso da lição do trimestre que vem. Ali, ó. Só dá um segundo que ele chega com você e o pessoal de casa também te escuta. A missão de Deus nos alcança, parte 1. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Percebe como termina a carta? A carta de Efésios termina com o quê? Um desejo. Uma lista de desejos. Paz, graça, seja com todos vocês, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente abre a próxima lição? Com uma pergunta. Onde você está? Nessa lista de desejos de Deus, onde nós estamos? Ou seja, de qual dos lados estamos? E a partir daí, a pergunta vai ecoar durante todo o próximo trimestre para todo mundo com a mesma questão. Aonde vocês estão? Ou seja, é um pai gritando pelo mundo, perguntando para os filhos: onde vocês estão? Que seja essa a nossa graça, que seja essa a nossa missão, é o meu desejo para vocês e para mim, a partir de agora, na nossa nova estrada desse último trimestre do ano, aprendendo um pouco sobre missão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de vivermos ao teu lado, sendo retirados da condição do pecado, para agora em novidade de vida podermos desenvolver passo a passo, dia após dia, a essência dessa graça e desse amor em nosso coração e em nosso viver. Dá, Senhor, que pela aceitação dessa missão, pela aceitação desse convite, pessoas possam ser atingidas pelo mesmo Evangelho, possam perceber o amor de Cristo manifesto em nós e principalmente sentir o desejo de viver contigo por toda a eternidade. Dá-nos a graça de podermos estar vivos por ocasião da tua vinda e, se possível, nesta geração, possamos assistir o cumprimento final da tua promessa. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.